Bom, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo no canal. Então vamos agora para as notícias, né? Veja só isso aqui, pare e pense um pouco. Para você aqui que é gado, esse vídeo não é para você. Você que é idólatra de político, uma pessoa que não tem capacidade cognitiva para entender o que eu vou aqui explanar e falar sobre a respeito de direita e esquerda, e que os dois lados são da mesma moeda. Então são mesmo, são farinha do mesmo saco, mesmo bagulho. Então não vem com essa aqui nos comentários dizer: ai, então você virou esquerdista, esquerdopata. Eu não tenho um lado político, já vou aqui deixando claro aqui as amostras para vocês, porque eu não sou gado idólatra que fica depositando esperança na mão de homens mortais e criaturas pecaminosas como eu, você e todos nós. Apenas confie no Criador dos céus e da terra. Ele é o único, dele vem a salvação, somente dele. Não vem de político, não vem de celebridade, não vem de jogador de futebol, muita bostileiro aí assistindo Copa, né? Achando que é só na curtição, né? Pão e circo pra gado, pra pessoas alienadas que acreditam mais em ilusões, em narrativas prontas do sistema, da mídia, porque preferem na ignorância do que acordar para a realidade. E o que eu vou falar aqui hoje é a realidade dessa nação amaldiçoada, que está aos poucos caindo num buraco que vai ser muito complicado de sair. Um buraco tão profundo que é só abismo chamando abismo. Como você vai ver hoje aqui agora, vou aqui simplesmente ler aqui algumas notícias, e eu quero que você pare, questione. Esse vídeo aqui é para pensar, para você pensar com a sua cabeça. O Criador te deu um cérebro para você, não para você ficar repetindo frases prontas ou acreditar, falar as mesmas coisas que os seus gurus aí, guru gospel, né, falam, que bostejam para você. E sim para você pensar, para raciocinar criticamente, segundo a lógica, a razão, a virtude, a sabedoria bíblica, e saber discernir, porque hoje as pessoas não têm discernimento básico nenhum do certo e errado, não entende o básico de justiça bíblica. Bom, Gazeta, uma notícia aqui da Gazeta do Povo, que vai dizer o seguinte, aqui, vou abrir, caso Master. Vorcaro pagou férias milionárias de Ciro Nogueira nos Alpes franceses, aponta PF, a Polícia Federal. Então os dois estão bem juntinhos, né? Para quem aí tá dentro dos escândalos que estão ocorrendo aí do Banco Master, de o Vorcaro ter roubado de dinheiro público de idosos e viúvas aposentados, e já vamos ver aqui mais para frente, né? Esse dinheiro foi desviado, né, para arrecadação, né, para enriquecimento ilícito, né? E vamos aqui então para próximos. Tem aqui foto dos dois, né, juntos, Ciro Nogueira, Vorcaro. Não sei se vai dar para ver aí. Bem,
Deixa eu ver aqui. Acho que eu posso levantar essa câmera. Espero que não vá cair. Bom, que foto dois juntos aqui. Vou passando aqui as imagens. Aqui das duas, né? Essas devem ser as mulheres, né? Mulheres, né? As esposas aqui dos dois. E aqui vamos vendo aqui uma frase, né, do Flávio Bolsonaro. Eu já vou logo dizendo, não, eu não tenho lado político, direita e esquerda, tudo uma farsa. É praticamente o teatro das tesouras. Enquanto a mão direita ela vem para te alienar, para te anestesiar, te manter na cegueira. Você não vê as facetas, as façanhas, as manipulações, os crimes que são cometidos pela dita direita, né, mas que não passam de hipocrisia, hipócritas religiosos, gospel, que usam da fé para enganar, para praticar iniquidade. E antes você dizia, Juan, você tá sendo muito você está sendo muito agressivo, grosso. Fala isso para João Batista, que foi lá chamou o rei Herodes de adúltero na frente de todo mundo, simplesmente porque corrigiu, repreendeu o rei, expondo o pecado, as más obras daquela época, das pessoas daquela época, dizendo: não te é lícito possuir mulher de teu irmão Filipe de Tureia, porque isso é adultério. É adultério. E aí a mulher, né, eu te odeio. João, né, foi lá, pediu a cabeça de João Batista num prato, né, a mãe da mulher lá. E por causa de uma mulher, João morreu decapitado. Né, levaram a cabeça de João num prato. E o Herodes ainda ficou assim, ficou triste, porque ele e todo o povo também considerava ele como um profeta. Ele gostava de ouvir os ensinos, né, que João Batista trazia. Ensinamentos do Criador, mas deu no que deu, né? Era um rei ímpio, pagão. Enfim. Então, tudo que eu vou falar aqui agora, daqui pra frente, aqui nesse canal, quando eu for expor os escândalos, e não é só política, tá? Isso não se trata só de política. Isso aqui é basicamente expor as más obras, a hipocrisia, os escândalos que estão envolvendo as ditas igrejas aí, denominações que estão junto com a política, juntos para cometer banalidades, bestialidades, todo tipo de injustiça. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, para você que não é gado de político e está entendendo o que eu estou falando, você já acordou para a realidade, para ver. Siga-me, inscreva-se aqui no canal, deixe o like, pulse o máximo possível, convide pessoas para se inscrever, ativar o sininho da notificação para receber vídeos novos toda semana. Toda semana aqui vou postar, possivelmente, quando eu puder, postar aqui mais vídeos, 2 vídeos na semana. Enfim, compartilhe e vamos lá, vamos para o que interessa. Ciro tem todas as credenciais para ser meu vice, diz aqui Ciro Nogueira, que é alvo de buscas em operação do caso Master. O senador receberia mesada de 500 mil de Vorcaro. Olha, estão tudo junto, misturado, né? E olha o Flávio aqui, essa é a chapa dos sonhos, né? O Flávio falou na entrevista lá.
Bom, esses são os ditos melhores amigos da Igreja da Prosperidade. A gente sabe que o neopentecostalismo ele é muito conhecido, né, por as doutrinas que mais levam pessoas para a mentira e afastam da sã doutrina, da verdade, do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Esse que é o falso Evangelho, de confissão positiva, teologia da prosperidade, que você só pode, se você for rico, tiver boa saúde, você é abençoado por Deus, você vai receber a bênção de Deus, o que é uma heresia, claramente uma heresia. Então, eles estão todos juntos aí, né, para roubar de você, dinheiro público, para que então, para favorecer bandidos, banqueiro, irmão da igreja, e depois ele te retribuir te abençoando de volta por tabela. Ou seja, é um cuspe na cara de todo brasileiro aqui, fazendo nós de otários, com o pretexto de defender Deus, pátria, família e os bons costumes, que não tem nada. O que mais tem aí, a maioria de pessoas que usam de moralismo para se fazer de vítimas. Por fora, são os fariseus. No tempo do Messias, o Messias, foi o que mais pregou contra a hipocrisia dos religiosos daquela época. Vocês parecem justos por fora, diante do povo, mas por dentro é cheio de falsidade, de hipocrisia, de transgressão da lei do Criador, da Torá. Então, o que a gente vê claramente aqui, eu lendo aqui essas coisas, você já percebe que tem muita falsidade aqui no meio. Eles se pagam de santinhos na TV depois que são descobertos, querem se fazer de moralista, querem enganando o povo na cara dura. E o povo que é gado, idólatra, a gente sabe que o Brasil é o país mais idólatra do mundo. É por isso, meu irmão, que vai vir juízo para essa nação. Por isso que vai vir o Apocalipse e que venha para ontem, o dia do julgamento. As 7 trombetas, as 7 taças, o anticristo, os 7 selos, a volta do Messias. A gente sabe que no final o juízo começa com aqueles que usam o nome de Deus em vão, que tomam o seu nome em vão, para praticar todo tipo de iniquidade, que vive de mentiras, para cometer crimes, calúnias, difamações, todo tipo de coisa que a gente está vendo aí, traições, obras da carne, obras de ímpio, de vasos de ira. E os mais perigosos, anote isso que eu vou dizer, os mais perigosos são os que estão, os piores são os que se dizem cristãos, mas que vivem piores do que os descrentes. Por isso que o nome de Deus é blasfemado entre vós, disse o Messias. Vorcaro enviou a Ciro Nogueira emenda que beneficiaria o Master em envelope de SPF. Segundo a Polícia Federal, Ciro Nogueira era o destinatário central das vantagens indevidas de Daniel Vorcaro. Em nota, a defesa diz que o senador não teve qualquer participação em atividades ilícitas.
Os caras, na cara do que quer tentar encobrir a, né? Não vou falar aqui palavras, né? Chulas, porque você sabe, né? Os caras são, meu irmão, eu não sei o que eles devem fazer essas coisas, acho que deve ter algum acordo envolvido, né? Acho que é por causa de dinheiro, né? A Bíblia mostra quem é quem, pelos seus frutos os conheceis. Toda árvore boa não pode dar bom fruto, não pode dar fruto mau, nem toda árvore ruim dá fruto bom, ou toda a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá frutos ruins. Pelas obras os conheceis. Fariseus hipócritas. Ó, Ciro Nogueira é batizado no Rio Jordão durante missão em Israel. Aqui outras coisas, vou passar. Aqui tem um versículo, né? Em Lucas 11:44, para dar bases bíblicas aqui. Ai de vós, hipócritas, vocês são como as sepulturas que não aparecem e as pessoas andam sobre elas sem saber. Meu irmão, é muita imundícia, hein? Dá nojo, cara, ver ditos cristãos, falsos crentes. Por isso que tem tanto falso profeta aí pregando falsas doutrinas de demônios. Satanás, é o maior pregador do mundo, sabe por quê? Porque Satanás está dentro das denominações pregando. Ele pregou pro Messias, e no final ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o Messias responde, usando a própria Bíblia, para refutar o diabo: ao Senhor, a Yahweh, teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Não poderia servir a Deus e a Mamon. Ou você poderá amar um ou odiar outro. Ou poderá devotar a um, aborrecer a outro. Ou é 8 ou é 80. Ou é sim ou é não. O que passa disso vem do maligno. Essa hipocrisia que estamos vendo hoje, esses são os tempos proféticos, sinais. Surgiram muitos falsos crentes no mundo inteiro para usar da fé, da religião como máscara, para esconder a podridão, o pecado fétido, a iniquidade. E ainda usam isso para lucrar em cima da palavra. Vocês entram e não deixam os outros entrarem. Vocês não entram no reino, mas nem deixam os outros entrarem. Para o evangelho de arrependimento, de fé, convicção de pecado. E outras notícias, né? Vou passar aqui. Deixa eu carregar aqui. Flávio Bolsonaro diz que está com Deus e Lula com o diabo. A declaração foi dada dia após a revelação de conversas do senador com Daniel Vorcaro. Cara, sério. Como é que o cara fala que está com Deus, mas está sendo comparsa, né, de ladrão, de criminoso, que desviou dinheiro público de idosos e viúvas, aposentados, pensionistas. Meu irmão, fariseus modernos. Satanás não expulsa Satanás.
ainda dizem que estão servindo ao Criador fazendo essas coisas. Sério? Servo do Pai. O quê? Fazendo o que a Bíblia condena? E depois ainda fazem longas orações em público, né? Se batizando, né, em águas, em Rio Jordão, né, fazendo todo aquele discurso moralista, falso, né? Meu irmão, é muita sujeira, cara. E sim, também, né, o Bolsonaro também é outro que deixou aqui o próprio povo à deriva, né? Quando estava lá, indo para os Estados Unidos, deixou o povo aqui na frente dos quartéis, implorando, suplicando, o outro orando para pneu, tomando chuva, debaixo de chuva, implorando para que fosse feito lá o golpe de Estado. E onde que estava lá? O mito estava escondido lá, tocado nos Estados Unidos. Ainda vão fazer filme, né? Desses caras, né? Aquele filme lá que foi usado, até o próprio filho dele, o Flávio, usou 134 bilhões de reais. Tem as conversas lá vazadas, né? Flávio com o cara, aí irmãozão, tô aqui na igreja. Aí o outro fala, o Flávio, olha, me dá um toque aí, me dá uma luz, abraço. Meu amigo, os líderes desse país são corrompidos. É muita politicagem, muita roubalheira, e não é pouca. Seus líderes são companheiros de ladrões, amam o suborno e vão atrás de recompensas. E sem falar, né, nas leis feministas que foram aprovadas, né, no PL, a partir do Flávio Bolsonaro, que foi um dos que aprovou essas leis. Sério. E como é que as pessoas ainda não entenderam, não enxergaram a realidade porque gostam, porque se simpatizam com seus políticos e os corruptos, porque também são corruptos. O governante é reflexo do povo. Apenas isso. Se o governo, se desgoverno está aí, meu irmão, roubando, tá, corrupção, muita ladroagem, porque as pessoas que estão ali são corruptas, porque o povo também. Claro que não todos, não generalizando aqui, mas a maioria, infelizmente. São poucos ainda que são honestos, direitos, em tudo aquilo que o Criador exige. São pouquíssimos. O Criador, irmão, na Bíblia, ele manda que nós sejamos, que as nossas transações que fizermos sejam limpas, sem enriquecimento ilícito, sem roubar nada de ninguém. Teve lá a rachadinha, né, que foi feita lá também pelos filhos do Bolsonaro. O cara ainda defendeu, a audácia de defender, blindar os filhos dele, bandidos, amigos de comparsas de bandidos, para que não fossem pegos pela lei, pela justiça. É por isso que vai ser muito fácil, né, pro anticristo. O falso Cristo, ele vem antes do verdadeiro voltar. Aqui, outro também, outro farsante. Eduardo Cunha convida todos para assistir à entrevista de Flávio Bolsonaro na rádio Uai Maravilha. Flávio diz, eu agradeço o espaço e o convite da Rádio 89 Maravilha. Espero que gostem desse bate-papo, disse Flávio. E aqui está
pastor, grossa nenhuma, né? Porque é o líder da Assembleia de Deus. Eduardo Cunha é condenado a 15 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato, no Paraná. Esta é a segunda condenação do ex-deputado e ex-presidente da Câmara nesse âmbito da operação. Ele cumpre prisão domiciliar por causa da pandemia lá do pandemônio, né? Você sabe. Não vou falar aqui que o YouTube pode. Aí vem o Sérgio Moro. Sérgio Moro condena Eduardo Cunha a 15 anos e 4 meses de prisão. Foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Foi a primeira condenação do ex-presidente na Câmara da Lava Jato. E aí Sérgio Moro vai dizer que Bolsonaro usou o governo para brindar o filho, como eu falei. O estadista tem o compromisso de dirigir o país pensando no bem-estar geral do povo e não em proteger o filho ou a família da ação da lei, disse o ex-juiz. Aí vem outra matéria aqui, bem recente. Ao lado de Flávio Bolsonaro, Moro lança pré-candidatura no Paraná. Meu irmão, é muita hipocrisia. Que cheira, mano. Cheira. É a iniquidade atrás de iniquidade. Antes o cara era contra, né, as atitudes do pai, né, do Bolsonaro. Agora depois ficou do lado do filho. Que hipocrisia. É muita. Cara, tem muito acordo aí. Tem caroço no Xangu. Evangélicos não votam na esquerda e Flávio Bolsonaro é favorito, diz Eduardo Cunha. Eduardo Cunha declarou ser membro da Assembleia de Deus no Ministério Pentecostal. Tinha que ser pentecostal. Uma das maiores responsáveis, uma das religiões mais responsáveis pelo país estar um caos hoje é o neopentecostalismo. E o catolicismo também. 89, mais de até 90% do povo do Brasil que se diz cristão é a maioria. Mas que coisa, né? Por que será que tem país, o Brasil, que é dito cristão, né? 90% são neopentecostais e maior parte também católica. Tem o maior número de homicídios, um país que tem mais assassinatos no mundo inteiro, que mais mata pessoas, até mais do que todas as guerras mundiais, né? O Drab 2, todas as guerras que tiveram no passado. É o Brasil hoje que mais mata pessoas, mais do que o número de pessoas mortas numa guerra. O mais corrupto, mais idólatra, blasfemo, mentiroso, mentiras, picaretagem, um país, a cultura que persegue quem é próspero, quem é inteligente, que tem um QI muito acima, superior, que busca sabedoria, inveja, hipocrisia, meu irmão, traições, calúnia, difamação, injúria, falsas acusações. É um recorde. Eu podia falar aqui várias outras, é uma coleção de crimes, É uma maldição esse país aqui. Estamos debaixo da maldição. Bom, não vou agora demandar muito aqui, né? Tem essa outra também. O Nicolas, né, também.
Olha só, os dois juntinhos aqui. Eu vou mostrar aqui só um relance, né? Os dois juntos. Isso aqui eu tô vendo no Telegram. Galera, ontem eu tava só observando ele falar, a imprensa me encheu o saco. Eu botei um óculos, ó, para não ter erro agora. Disfarçado, né? Tá disfarçado, já. Só vem com a gente resgatar esse Brasil, bora! Bora, tamo junto. Galera, fique em paz, não é conjuntivite, não é contagioso, tá? Você já entendeu. Ou seja, meu irmão, tem nenhum nessa jossa que presta, de fato. A Bíblia muito identifica, já revela quem presta e quem não presta. Então, isso é uma decepção, irmão. Muitos desses que dizem pregar a moralidade bíblica, de princípios, bons costumes, hoje são os que, pelo jeito, a gente não vê na prática, né? Quem tiver o pingo de discernimento, de bom senso, vai perceber. Não estou dizendo aqui que eu sou então você é o santinho. Não, ninguém é santo. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram em carecem da glória do Criador. Todos nós somos pecadores. Mas a diferença, meu irmão, é que tem aqueles que procuram fazer o certo, fazer o correto. O Criador, meu irmão, manda na Bíblia. Busque. Ele já remostrou, exige que faça aquilo que é bom em sua palavra, que é buscar pela justiça, praticar a reta justiça, amar a misericórdia e andar humildemente ao lado do teu Criador. Mas as pessoas hoje amam mais o mundo do que a honestidade, a integridade, os valores bíblicos cristãos, princípios bíblicos, escriturísticos. O certo virou errado e o errado virou certo. Hoje a gente vê nesse país, no mundo, bandidos sendo soltos, sendo favorecidos, justificados, e inocentes sendo assassinados, presos injustamente nesse país. Chamam o mal de bem e o bem de mal. E ainda levam tem aquele meme, né? O ri leva vantagem. Que mais pessoas aí pisando em outras para querer benefícios próprios, para querer buscar, cada um buscando seu próprio interesse, tanto na política, tanto na religião, a gente vê. Mas isso é profético, são sinais do tempo do fim. O Apocalipse é a única esperança. Para encerrar aqui, vou ler aqui um versículo, dois na verdade, que diz assim: assim diz o Senhor Yahweh, o Deus de Israel: planejo calamidade para vocês. Vai vir juízo, vai vir fome, guerra, doença, pestes, bestas feras, guerra civil. As pessoas vão se matar, vão morrer, catástrofes. E não o bem. O Criador planeja calamidade. Para quem? Para o povo que continua, que prefere viver na idolatria, em homicídios, mentiras, blasfêmias, adultério, iniquidade, bebendo iniquidade como água. O juízo, o cálice da ira do Criador que transborda vai ser proporcional à mesma medida da iniquidade desse mundo. Por isso, a justiça divina é a única que nunca falha. E é a que eu creio.
Por isso cada um abandone seus maus caminhos, arrependam-se, preparem-se, pois o juízo vem. E faça o que é certo, o que é correto, o que é justo, o que é íntegro, o que é bom, que o Criador revela na sua palavra, através do seu caráter, dos seus atributos. Aquele que diz estar no Messias deve andar como ele andou em todas as áreas, em todas. Jeremias capítulo 18, versículo 11. Mas aí o que o povo quer? Cada um quer seguir seu próprio coração, pecaminoso, enganoso, insensato. Ele diz que se dane. Não queremos, a gente não quer se arrepender, não. A gente não quer se arrepender. Não queremos se converter dos nossos maus caminhos. Nossos caminhos são bons, não são maus, não. É o do Senhor que é mau. É isso que eles fazem, isso, cospem. Vamos fazer o que quiser e seguir nosso coração mau. Jeremias 18, versículo 12. Por isso que vai vir juízo e vai ser justo. Daniel 12, versículo 10, agora para encerrar. Muitos serão purificados, limpos e provados. Sim, aqueles que se manterem fiéis ao Criador, que foram regenerados, salvos, verdadeiramente, que buscam viver em arrependimento e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas hoje não sabem o que é isso, santificação, irmão. É se viver separado do mundo, de tudo que é mal, tudo que é iníquo. É você abominar práticas mundanas, não fazer o que o mundo faz, o que o mundo gosta, o que o mundo ama, não amar o que o mundo ama, porque o amor do Pai não está no mundo. Todo aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo do Criador. Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Vão continuar ali, os perversos, os ímpios, vivendo na impiedade, na iniquidade, na impureza. Aquele que estiver sujo, continue se sujando mais ainda. Aquele que for justificado, o justo ali é justificado, né, pelo sacrifício eficaz do Messias na cruz. O sangue, né, porque os eleitos foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E através disso foram justificados pela obra que o Criador fez, dando seu Filho para morrer pela igreja. Tá? Não pelo mundo inteiro, somente pelos salvos, eleitos, escolhidos, antes da fundação do mundo. Os perversos continuarão se sujando, vão continuar, né, na mentira, mas os sábios entenderão. É aquele que for santo, aquele que busque mais ainda a se santificar. Quem habitará com o Criador? Quem irá viver com Ele na eternidade, para sempre? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou seja, os que são aquele réprobo, são pessoas que não têm valor, são inúteis, são asquerosas, abomináveis, coisa que o Criador abomina. Tá? Mas honra aos que temem a Yahweh, ao Criador, a Deus, o Senhor. O que mantém a sua palavra mesmo com dano próprio, mesmo que isso tenha consequência, mesmo que você se lasque, você vai manter a sua confiança na palavra. A palavra, se você crê que a palavra é a verdade, não, mantenha-se nessa convicção, nos princípios da palavra, mesmo que com dano próprio, e não se retrata, mesmo que você seja odiado, desprezado,
mesmo que você sofra consequências por causa disso, mas você melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Eu sofrer como ser perseguido por causa da verdade, do evangelho, da fé, no Cordeiro Imaculado, no Criador dos céus e da terra, do que você sofrer como um criminoso, um ladrão, um homicida, adúltero, né? Segundo Pedro. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perdeu sua vida por causa do Filho do Homem, achá-la para a vida eterna. Não troque por nada, não venda seus princípios por nada, seus valores, porque estamos aqui nessa terra, não é por acaso. Acumule tesouros no céu e não aqui da terra, porque um dia todos iremos prestar contas no dia do julgamento, e o Criador vai perguntar: o que você tem preparado? Para quem será? Bom, vai ficando aqui este vídeo. Já vou finalizar. Espero que vocês tenham compreendido e compartilhem no máximo pessoas possíveis. Me siga também nas redes, né, no Telegram. Lá também posto conteúdos exclusivos que não vem aqui para o YouTube. Instagram, né, Juan Oficial. E TikTok, lá também posto vários conteúdos bem interessantes. Mas é isso. Até a próxima. E que o Criador os abençoe. Graça e paz.